amigos, tudo bem? Então, estamos aí nessa luta contra o coronavírus, né? Uma luta forte, firme, uma luta de perseverança, uma luta de sobrevivência. Sobrevivência não só contra o vírus, que é uma coisa grave, que é algo realmente que está acometendo a população mundial de uma forma que nunca foi vista pela humanidade, ou seja, uma quarentena mundial. E a luta também agora é a luta contra a recessão, né? Que eu acredito que no Brasil e em países em desenvolvimento vai matar mais do que o vírus. Então hoje eu estive ouvindo as palavras do nosso presidente Bolsonaro e realmente ele não foi muito responsável no início em querer participar daquelas manifestações, em querer cumprimentar todos os seus apoiadores. Eu fui um eleitor de Bolsonaro, eu votei em Bolsonaro, estou aqui dizendo aqui a minha opinião política, porque realmente nós estávamos precisando de uma mudança. Aquele sistema antigo político não podia mais permanecer, e então eu votei no Bolsonaro. Fiquei 3 horas e meia na fila, lá no meu posto onde eu voto, em Copacabana, para votar no Bolsonaro. E, infelizmente, ele teve algumas atitudes irresponsáveis no início, né? Mas eu até entendo, ele como não foi bem assessorado, ele não é profissional de saúde, ele é militar de carreira. Eu já fui militar, né? Minha esposa continua no exército ainda. Eu já servi o exército 7 anos. Não fui de carreira porque eu pedi baixa, que realmente a minha atividade profissional aqui fora não dava como coexistir, mas o militar ele tem essa característica, ele tem a característica de ser um homem duro, um homem forte, um homem que está pronto para qualquer batalha, para qualquer desafio, um homem que está pronto para a guerra. Então, dentro do próprio íntimo do militar, principalmente o militar de arma, aquele militar de infantaria, artilharia, cavalaria, ou seja, eles não aceitam ficar doentes. E o pessoal da saúde, né, os militares da saúde, quando vem aquilo, ficam realmente preocupados com a situação da saúde do paciente. E o nosso presidente Bolsonaro é capitão de artilharia. Então eu entendo a psicologia dentro da cabeça de um militar. Militar não fica doente, militar não morre, militar está pronto para todas as maiores adversidades. E também o presidente Bolsonaro, ele é paraquedista, né? E o paraquedismo, quando você faz o curso de paraquedista, você tem que ter muita perseverança e muita resistência física para você passar por aquilo. Realmente eu pude acompanhar tropas paraquedistas como médico e vi realmente que a situação, eles levam o soldado ao extremo da sua vida, né? Chegando alguns até a baixarem, a serem hospitalizados por destruição muscular, né? A chamada rabdomiólise, de tanto fazer atividade física, de tanto fazer exercício, de tanto estar submetido aos extremos, de não dormir. Inclusive eles dormem de olhos abertos, é impressionante, né? Eles sonham, dormem de olhos abertos, eles estão de olhos abertos, estão dormindo, sonhando e andando. Isso eu presenciei muito. E o nosso presidente, ele veio desse grupo, desse meio, né? Então, para o militar, ele não aceita a doença. Então, infelizmente, o presidente errou no início, porque nós da saúde, nós sabemos que não é bem assim. O corpo humano realmente é muito fragilizado, é muito complexo, e ele pode sucumbir a qualquer momento e vir a falecer. Então, as primeiras atitudes do presidente não foram responsáveis. Foram atitudes irresponsáveis realmente. Mas a gente tem que olhar no momento o que ele está dizendo para todos nós, que é a questão da recessão econômica. Você dizer, como um país como a Itália, Alemanha, França, Espanha e mesmo os Estados Unidos, a maior potência mundial, ou seja, tirando a Espanha, todos são países do G7, é muito fácil você simplesmente decretar quarentena. Você todo mês dá um chequezinho lá para o cidadão fazer suas compras básicas
e ficar em casa. Isso é muito fácil, muito tranquilo. Mas o Brasil, e a diferença social que nós temos no Brasil entre ricos e pobres? Né? Isso, vocês sabem que o projeto Brasil Sem Alergia, ele atende classes D e E. Então eu recebo muitos pacientes lá no nosso projeto que eles trabalham hoje para poder comer amanhã. Trabalham hoje para poder ter algo para comer amanhã. Quarentena para esse povo, demissão em massa para esse povo, realmente é algo impossível. Daniel, bota a imagem aí para a gente poder, porque você sabe que uma imagem ela fala mais do que 1000 palavras. Então nós estamos aí com essa ondazinha do coronavírus, que é algo realmente muito perigoso, é extremamente perigoso. Cuidados têm que ser adotados. E olhem o tamanho da onda da recessão. Recession é recessão em inglês. Foi algum canadense que fez essa imagem muito bem feita. E tem aqui uma sátira dizendo: garanta lavar suas mãos e fique tranquilo que você vai ficar bem. Entendeu? Mas não vai. A recessão vai vir de forma esmagadora. Os Estados Unidos, eu já morei nos Estados Unidos, vocês que não conhecem os Estados Unidos, eu já pude estudar nos Estados Unidos há algum tempo. Os Estados Unidos é um país que tem condições financeiras de aguentar uma recessão dessa. A Itália também, a União Europeia também tem. A própria China, que é a segunda maior potência do mundo, o Japão tem. Mas o Brasil não tem. Infelizmente não tem. Então, a minha sugestão para essa questão é o seguinte: porque as pessoas vão morrer de fome, as pessoas vão morrer porque não vão ter dinheiro para comprar o remédio da pressão, as pessoas vão morrer porque não vão ter dinheiro para comprar o remédio do diabetes, as pessoas vão morrer porque não vai ter água adequada, tratada para elas tomarem, as pessoas vão morrer de fome. E olha, eu falo isso do Rio de Janeiro. Entendeu? Você que é do Nordeste, você que é do interior do Nordeste, você sabe que o buraco é muito mais embaixo. Você sabe que a situação é muito mais complexa. Eu conheço o Nordeste, conheço o interior do Nordeste, o sertão do Nordeste. Você imagina uma peste dessa lá no interior de Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, interior do Piauí. Nós estamos falando de Rio de Janeiro e São Paulo. É muito fácil para nós aqui que vivemos aqui no Rio de Janeiro. A minha avó, ela é nordestina, a minha avó parte de pai. Minha avó parte de pai, ela é de Pernambuco, de Canhotinho, que é uma cidade ao lado de Garanhuns, que não é tão pobre assim, é uma cidade razoável. Mas a gente tem conhecidos que moram no Nordeste, no Agreste, no Sertão, que a sobrevivência ela precisa ser vencida todos os dias. Não é uma sobrevivência para daqui 2, 3, 4, 5 meses, não. Essa sobrevivência ela precisa ser vencida todos os dias para esse pessoal. E você imagina a economia em frangalhos, em farrapos. Imagina a convulsão social que esse país vai passar. E quando nós temos o chamado veneno revolucionário, ou seja, o ódio dentro das pessoas, que elas começam realmente a ficar com ódio da situação que elas estão passando, por falta do alimento, do feijão, do arroz, da carne, da farinha, por falta do remédio, vendo seu filho com febre, quase morrendo por um quadro de infecção e não podendo fazer nada por ele, aí o veneno revolucionário ele aumenta. E a minha grande preocupação realmente é nós entrarmos em guerra civil. Então, o presidente Bolsonaro, a preocupação que ele está apresentando é essa. É realmente isso chegar e virar uma guerra civil. E vai virar se realmente todos nós não tomarmos as medidas cabíveis. Uma das ações importantes que o governo brasileiro está tomando, a gente tem que dar os parabéns ao nosso ministro, o ministro Mandetta. Realmente está se mostrando um estadista, um chefe de Estado, é um técnico chefe de Estado. Por isso que eu sempre falo, nesses cargos não há lugar para interesses políticos, o que há lugar é para técnicos. E o nosso ministro Mandetta, ele está se mostrando um líder nessa área. Então, uma das medidas que o governo federal vai adotar é testar todo mundo, tentar testar todo mundo. Porque a partir do momento que você testa,
mesmo o paciente sem sintomas, você faz o diagnóstico, beleza, testou, deixa aquele paciente em quarentena, e quem não está positivo volta a trabalhar. Tudo bem que a gente não vai ter aquela capacidade produtiva em sua totalidade, mas pelo menos a economia vai continuar girando. E eu gostaria de usar esse espaço, que eu já falei 3 vezes isso no SBT, que eles me convidaram lá para falar. Nós fazemos parte de um grupo de pesquisa no Canadá. Um grupo de pesquisa com um dos maiores cientistas em terapia gênica no mundo, o professor Jacques P. Tremblay. Falando assim em português, é Jacques P. Tremblay, mas quando você pronuncia, Jacques P. Tremblay. O professor Jacques P. Tremblay é um gênio. O professor Jacques P. Tremblay é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci no meio acadêmico. O professor Jacques P. Tremblay desenvolveu 2 técnicas. A técnica do diagnóstico para o coronavírus, ou seja, minutos após a infecção pelo coronavírus, você consegue ter o diagnóstico. E ele desenvolveu outra técnica também, que é a técnica do tratamento, onde você usa uma proteína que se liga ao DNA do coronavírus e elimina completamente o DNA do coronavírus. Eu já distribuí uma carta que ele fez direcionada às autoridades brasileiras, praticamente para todos, de todos os meios, de todas as formas, e ninguém deu atenção a isso. O que esses estudos eles poderiam fazer de diferença? O teste diagnóstico ele consegue o resultado em poucos minutos logo após a infecção. Ele usa uma técnica chamada CRISPR, uma técnica de manejo do genoma de seres vivos, e é um teste barato porque não usa nem energia elétrica. E quando essa molécula ela se liga ao genoma do vírus, você justamente tem uma reação química que colora a fita e dá positivo ou dá negativo. Então, com esse teste, a gente conseguiria baratear o tratamento, ter um custo muito barato do tratamento e testar todos, para que todos pudessem ser testados e a gente colocar em quarentena quem precisa de quarentena e colocar no trabalho quem pode trabalhar. Tá? O nosso ministro Mandetta já está fazendo isso com a técnica do PCR, mas a técnica do PCR você precisa de um tempo de viremia, você precisa de uma quantidade X de vírus e também com sintomas para que você possa positivar. Essa técnica não. Essa técnica ela consegue fazer o diagnóstico horas após o contágio, mesmo você sem nada, mesmo no período de incubação. Então eu estou usando esse espaço aqui para que vocês compartilhem o máximo. Eu vou fazer um corte desse vídeo para que facilite a compreensão, que vocês compartilhem o máximo com os seus contatos. Professor Jacques P. Tremblay, do Laboratório de Biologia Molecular da Université Laval. Eu faço parte desse laboratório já há mais de 10 anos. E sei que eu estou lidando com uma das maiores mentes do mundo. É porque ele ainda não foi descoberto ainda. Mas é um homem inteligentíssimo, é um homem que realmente conseguiu desenvolver várias técnicas de tratamento. E essa técnica ela pode salvar não só a sua vida, mas salvar a sua empresa, salvar a economia do seu país, salvar o seu emprego e fazer com que nós voltemos novamente à normalidade. Eu estava um pouco assim receoso de ficar falando sobre isso, né? Mas eu acho que o momento é esse. O presidente Bolsonaro tem razão em relação à questão econômica, tá? Os governadores têm razão em relação à questão de saúde, mas precisa haver um meio termo e precisa haver técnicas que consigam um diagnóstico. Pessoal, está na hora agora dos governos abrirem os cofres públicos para os pesquisadores. Os pesquisadores têm soluções eficazes, rápidas e que podem tratar pacientes, às vezes até em estado grave, eliminar o vírus por completo do organismo. Isso não é charlatanismo, isso não é sensacionalismo, isso é estudo científico publicado em revista indexada. Tem vários vírus já que foram eliminados através dessa técnica e estão usando os mesmos modelos que são usados para esses vírus para nós aplicarmos no coronavírus. E o professor Jacques P. Tremblay
já conseguiu desenvolver uma técnica semelhante a essa. Então eu peço um apelo a todos aqueles que estão me assistindo, compartilhem esse vídeo. Infelizmente eu estou chegando aqui numa... Eu não gosto de fazer isso, eu tentei o contato primeiro com as autoridades, para tentar ver se conseguiria algum apoio, não tive ouvidos nenhum, e esse é o último apelo que eu faço. Pelo menos eu vou dormir de cabeça tranquila, tá bom? Pelo menos a minha consciência vai ficar tranquila, porque eu sei da técnica que foi desenvolvida no Canadá, que está sendo desenvolvida, e eu sei da eficácia dessa técnica, não só no diagnóstico, também como no tratamento, tá bom? Então vamos ter parcimônia nesse momento, vamos ouvir tanto os governadores quanto o presidente, e é hora do presidente sentar com os governadores e mostrar, olha pessoal, falando num termo assim bem popular, não muito elegante, o buraco é mais embaixo. Todos nós vamos ser atingidos. O Estado democrático de direito, ele está sendo ameaçado. Nós entraremos num estado de exceção em muito pouco tempo, se nós não tomarmos cuidado. Novamente mostrando aqui a imagem, tá? A ondazinha do Covid-19, que é muito importante, precisamos tomar os cuidados, e a onda da recessão. E justamente a solução é no rastreamento em massa de todos esses pacientes. Rastreá-los de forma fácil, rápida, fazer quarentena quem precisa fazer quarentena e liberar para o trabalho quem já pode trabalhar e movimentar pelo menos parcialmente a economia. Tá? É um carro que está com o pneu mais ou menos cheio, metade cheio, ótimo, é um carro que está com o pneu cheio, mas está andando. Não está com o pneu totalmente cheio, mas está aquele pneu meio vazio, mas que consegue andar. A gente precisa pelo menos manter a economia andando devagarzinho, mas andando sempre para frente, tá bom? Esse é meu recado, a gente vai, o Daniel vai fazer o corte desse meu vídeo e vai publicar, e eu peço que vocês compartilhem ele intensamente, sabendo que já existem técnicas muito mais eficazes do que essas e que podem ser aceleradas as pesquisas, e a gente pode já introduzi-las pelo menos em 3 semanas no máximo, tá bom? Obrigado, um abraço para vocês e vamos adiante. Vamos lá. Daniel, qual é a próxima pergunta? Simone.